Estamos começando mais um Jogo Rápido aqui dentro do Comando 91. Hoje é terça-feira, dia 18 de julho do ano de 2023. Vamos começar o Jogo Rápido de hoje, como sempre, com as informações do ASA, as primeiras notícias da agremiação esportiva arapiraquense da manhã desta terça-feira com Eduardo Cardial. Bom dia. Beleza, tô na área, chegando aqui no Jogo Rápido com informações do Alvinegro Arapiraquense que se reapresentou ontem. Jogadores se reapresentaram ontem no período da tarde, já iniciaram os trabalhos lá no CT do Bálsamo. O detalhe agora é que essa semana vai ser cheia para o técnico Celso Teixeira ajustar a equipe e fazer algumas correções que o time mais uma vez apresentou na derrota diante do Bahia por 1-0. Inclusive a falta de atenção do sistema defensivo. O Asa tem sofrido gols na competição justamente nessa situação de não ficar tão focado assim no jogo, e esses pontos podem fazer faltas. O time do Asa, que para o jogo contra a Jacuipense no domingo, 18 horas, não vai poder contar com o Marquinhos e também com o Cristiano Robert. Os dois jogadores tomaram o terceiro cartão amarelo e terão que cumprir suspensão automática. O Asa só depende dele ter que vencer a partida para buscar a classificação. Pode até classificar com uma derrota ou até mesmo com um empate, mas aí o mais viável é o Asa fazer a parte dele, o Asa vencer a partida. Agora o ataque do Asa tem deixado muito a desejar. O jogador do Asa que tem mais gols na competição é o Joãozinho. Marcou 3 gols apenas. E isso é muito pouco para uma equipe que busca a classificação para a próxima fase. Direção Alvinegra decidiu já preço dos ingressos, R$20, todo mundo paga meia até a próxima sexta-feira. A partir de sexta, esses ingressos, esses valores, melhor falando, serão majorados. São informações do Asa aqui dentro do Jogo Rápido. Beleza, então, Eduardo Cardial, e agora vamos direto para o comentarista Canhão, Viderlan Araújo. Bom dia. Olá você, um abraço para todo mundo aqui chegando no Jogo Rápido pela NN para trazer informações deste fenômeno de visualizações. A semana será muito importante na preparação do Asa, que precisará melhorar o seu rendimento na parte ofensiva e fazer mais gols na Série D do Campeonato Brasileiro para poder alcançar a classificação para a segunda fase da competição. O jogo vai ter uma atmosfera até mesmo de um cenário muito desesperador diante das necessidades que o Asa tem de vitória. O Asa pode até perdendo alcançar a classificação pelo 4º lugar na segunda fase, mas é bem verdade que dependeria de outros resultados. Dependeria de um empate, por exemplo, do Atlético de Alagoinhas com o Cruzeiro, dependeria de uma derrota do Sergipe para a equipe do Bahia, dependeria de uma derrota do Falcon para o Retrô, para assim o Asa ficar na 4ª colocação. Agora, a Jacuipense entraria também entre os classificados, assumindo o posto de 3º lugar, que hoje pertence à equipe do Asa. Tenho certeza que o torcedor não quer que isso de fato aconteça, do Asa tendo pelo menos a possibilidade de se classificar pelas suas próprias forças, dependendo da tarefa dos outros, que deve ser cumprida dentro dessa última rodada da Série D do Campeonato Brasileiro. Fazendo um paralelo daquilo que o Asa de fato precisa melhorar, ainda se tem as dificuldades por conta da ausência de alguns jogadores, como Cristiano Robert, como Marquinhos, volantes que estão, o volante Marquinhos, né, e o Cristiano Robert, atacante, que estão sendo utilizados no decorrer das partidas. Mas ao mesmo tempo, a estimativa é de que o Zé Wilson retorne à equipe titular, de que o Foguinho venha se recuperar de um problema muscular, de o Júnior Viçosa também se recuperando de outro problema muscular, porque assim o Asa ficaria mais fortalecido e com jogadores de maior poder de decisão. Ainda não quer dizer que o técnico Celso Teixeira poderá contar com esses jogadores, mas a expectativa fica por conta desse momento que é importante para o Asa, porque se vacilar, dependendo do que aconteça nos outros resultados, pode ser eliminado mesmo nesta primeira fase da Série D e ter que fechar suas portas no futebol profissional. Então é muito importante destacar essas necessidades que o Asa tem para esse jogo necessariamente contra a equipe da Jacuipense no próximo domingo às 18 horas, e nós à noite estaremos juntos no Futebol Show para poder analisar aquilo que o Asa precisa fazer, os gols que o Asa precisa buscar
buscar e os ajustes defensivos também que o Asa precisa corrigir diante de situações que nós já apontamos na Bahia, na equipe, no jogo contra o Bahia de Feira de Santana no último sábado. Um grande abraço, à noite estaremos juntos. Segue você no Comando 91, dando sequência ao Jogo Rápido. Valeu, meu caro Viderlan Araújo, abraço pra você também, ótima terça-feira. E agora vamos falar do Cruzeiro que venceu no final de semana, está aí, ó, Vivinho da Silva buscando mais uma vitória para a classificação à próxima fase. Alô, Everton Luiz, bom dia. Bom dia, um abraço para você que comanda o Jogo Rápido, uma ótima terça-feira para todos que acompanham neste momento. E vamos falar do time do Cruzeiro, que no último final de semana passou pelo Retrô, venceu pelo placar de 2-1. Os gols foram marcados pelo jogador Wallace e também o Pablo Pardal. No primeiro encontro entre as duas equipes, deu um empate lá na Arena Pernambuco. O gol foi marcado pelo atacante Tony. De acordo com o executivo de futebol do Cruzeiro, a equipe viaja na sexta-feira com destino ao interior baiano, quando tem pela frente o jogo do domingo contra o Atlético de Alagoinhas. Precisando de uma vitória para continuar então com pensamento nessa classificação na próxima fase da Série D. Então o time trabalha durante toda a semana, na sexta-feira após o almoço já segue então para o interior baiano. Vamos continuar acompanhando esse dia a dia, mas o Urso não vai poder contar com os atacantes, o Pablo Pardal e também o Wallace. Eles, que eu volto a frisar, marcaram os gols na vitória contra o Retrô pelo placar de 2-1, mas com o terceiro cartão amarelo serão ausências nesta partida. Um abraço, eu volto com você aí no estúdio. Valeu, Everton Luiz, as informações do Urso Arapiraquense. E agora vamos direto à capital alagoana. Hoje tem futebol, né? CRB entra em campo hoje à noite. Alô, Alan Jones, bom dia. Bom dia, amigos do Jogo Rápido. O CRB entra em campo nesta terça-feira contra a equipe da Tombense, às 6 horas da tarde, lá em Muriaé, no interior de Minas Gerais. Os jogadores do Clube de Regatas Brasil, que terminaram ontem a preparação para essa partida, fizeram um treinamento pela manhã no CT do Fluminense. Depois a delegação deixou o Rio de Janeiro e foi de ônibus para Muriaé. Chegou na cidade mineira por volta das 5h30 da tarde e aí entrou em regime de concentração para essa partida. O técnico Daniel Paulista, que vai promover o retorno de dois jogadores, o meio-campista João Paulo e o atacante Renato. O Galo começa o jogo com o Diogo Silva no gol, o Matheus Ribeiro na lateral direita, a dupla de zaga com o Fábio Alemão e Anderson Conceição e o Edmar na lateral esquerda. No meio-campo, o Falcão, Lucas Lima, Juninho Valora e João Paulo. No ataque, Renato e o Anselmo Ramon. O CRB que vai em busca de mais uma vitória fora de casa para tentar se manter no meio da tabela e não se distanciar muito do G4 na parte de cima da classificação do Campeonato Brasileiro da Série B. A bola rola às 6 horas da tarde. Bom, o CSA, que depois da vitória no último domingo por 2-0 sobre o São José, volta a trabalhar nesta terça-feira. O grupo se reapresenta à tarde no Complexo Esportivo Gustavo Paiva. O técnico Marcelo Cabo, que vai começar a preparar a equipe para o difícil jogo contra o Paysandu no domingo na Curuzu, em Belém. Para essa partida, ele vai poder contar com o retorno do lateral direito Arnaldo, que cumpriu suspensão no jogo do último domingo no Rei Pelé, e também vai observar a chegada do atacante Abner Vinícius. Na verdade, ele chegou na sexta-feira, não teve muito tempo para treinar, se entrosar com o grupo, foi até relacionado para o jogo de domingo, mas não acabou entrando. Essa semana vai ser uma semana importante para que o Abner possa mostrar o seu futebol para o técnico Marcelo Cabo e observar com calma esse jogador de 20 anos, que veio do Fluminense, já está regularizado no time do CSA, é um atacante de lado, pode ser uma boa opção para a sequência do Azulão no Campeonato Brasileiro da Série C. Aqui de Maceió, com informações do CRB e do CSA, Alan Jones para o Jogo Rápido desta terça-feira. Ótimo dia a todos. Valeu, Alan, ótimo dia para você também. Bom, André Áviles
Em primeiro lugar, bom dia. CRB joga hoje, buscando aí, tentando, né? Mais uma vitória, só que fora de casa. Enfim, Cruzeiro fez bonito no final de semana e o time do CSA também tem compromisso no próximo final de semana na Série C do Campeonato Brasileiro. André Áviles, bom dia. Muito bom dia, Clevânio. Bom dia para você que está acompanhando o Jogo Rápido na NN Play, no NN Play, também na rádio NN-FM. Primeiro falando do CSA, essa vitória do CSA contra o São José deu mais tranquilidade, vai dar mais tranquilidade, melhor dizendo, para a sequência dos trabalhos do Marcelo Cabo, justamente e juntamente, lógico, do elenco. O CSA havia com muita pressão, tentando vencer. Foram 2 jogos, inclusive, que eu comentei, que o CSA começou na frente e cedeu o empate, então via também essa pressão diante de todo o elenco da comissão técnica. Agora, essa vitória contra o São José, e principalmente pelo que foi o jogo, pelo que produziu a equipe do CSA e mantendo essa evolução desde que chegou o técnico Marcelo Cabo. Então, não desgarra do G8, pelo contrário, fica muito mais próximo de entrar na zona de classificação e agora dá mais uma baixada nessa pressão. Não quer dizer que deva regredir em termos de desempenho, porque tem que manter ou melhorar. Assim o CSA, lógico, vai ficando mais tranquilo no Brasileirão da Série C, pensando em classificação. Já o CRB, que enfrenta hoje a Tombense fora de casa, teve uma semana cheia de forma obrigatória, porque não aconteceu aquele jogo contra o Avaí aqui em Alagoas, em Maceió, e tem retornos importantes. E principalmente, retornos importantes se a gente fizer um paralelo e tirar um panorama do último jogo contra a Chapecoense, onde o CRB jogou mal demais. Desorganizado, não teve força para criar e nem para definir, e muito por ausências, principalmente do João Paulo, que é o cara que dita o ritmo no meio de campo e é o meio articulador, e o artilheiro da equipe, o Renato, que volta a jogar agora por conta de suspensão e mantém aquele nível que ele estava tendo no início da temporada. Então, a palavra de ordem para o CRB é consistência. Não adianta evoluir e depois regredir, evoluir e regredir. Tem que manter para principalmente pontuar fora de casa. E para finalizar, o Cruzeiro que venceu o Retrô que não havia perdido para ninguém e agora tem chances de classificação. Eu ainda acredito, e aí é opinião, é ponto de vista, que não consegue essa classificação. Eu posso queimar a língua, como eu falei ontem, e aí tá tudo bem. Para esse jogo contra o Atlético de Alagoinhas, a situação do Cruzeiro é a seguinte: tem que vencer o Atlético fora de casa, torcer para que o Sergipe e o Falcon não vença, e caso nessa combinação o Asa vença sua partida, os 2 arapiraquenses entram no G4 do Brasileirão da Série D e consequentemente conseguem classificação. É difícil, é uma chance remota? Mas ainda há chance para a equipe do Cruzeiro. O ponto para esse jogo é o seguinte: são 2 jogadores importantíssimos que não jogam. O Pardal, que é o atacante de beirada, um ponta que dá velocidade na transição ofensiva, que também tem a qualidade do 1 para 1, não joga, e o camisa 9, o artilheiro Wallace, que fica fora também do jogo por conta de suspensão. Então, o Adriano Rodrigues vai ter trabalho para escalar o Cruzeiro, e como eu disse, ganhou uma sobrevida a partir da vitória contra o líder Retrô, que não havia perdido para ninguém. E a gente vai falar muito sobre isso, lógico, durante toda a semana. Então, grande abraço, até mais. Valeu então, André Áviles. À noite, às 7 da noite, tem Futebol Show e, claro, ele está presente comentando também isso aí. Bom, vamos lá, meu caro Marco Aurélio, giro do placar esportivo. Ontem tivemos clássico na Série C do Campeonato Brasileiro, o clássico Repá, né? O Remo e o Paysandu. Que jogão, hein? Pois não, André Marco Aurélio, bom dia. Bom dia, Cleivane Henrique, e a todos os amigos aqui do Comando 91, a você que se liga aqui dentro do Jogo Rápido, chegando com as informações do giro do placar esportivo, falando sobre os resultados de ontem, né? Ontem teve bola rolando nas 4 séries, D, C, B e A. Começando pela Série D, ontem no jogo isolado, o Democratas do Governador Valadares, lá de Minas Gerais, venceu o Resende do Rio de Janeiro por 2-0. Pela Série C, ontem, no complemento da rodada, 2 jogos. Lá no Estádio da Cidadania, em Volta Redonda, uma goleada, hein? Volta Redonda goleou o Amazonas, vice-líder, por 5-1. Já no clássico, lá em Belém do Pará, o famoso Repá, né? O Paysandu venceu o Remo por 1-0. Boa vitória do Paysandu aí diante do Remo. Inclusive, passou o CSA em termos de classificação, né? Jogando o CSA aí para descendo mais uma classificação aí. Mais uma posição na tabela de classificação. Pela Série B, teve a abertura da rodada ontem, lá no estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto.
praticamente vazio ontem. O Botafogo de São Paulo venceu o Criciúma por 1-0. E pela Série A, no fechamento da rodada, ontem lá no estádio da Serrinha, em Goiânia, o Goiás empatou com o Atlético Mineiro em 0-0. Foram então os jogos aí desta segunda-feira. Agora falando da agenda de jogos dessa terça-feira, né? Hoje tem Série B do Campeonato Brasileiro, inclusive com transmissão aqui do NN Play. Começando pela Série B, a agenda de jogos dessa terça-feira. Às 18 horas hoje, lá na cidade de Muriaé, a Tombense de Minas enfrenta a equipe do CRB às 18 horas. Às 19 horas, na Arena Condá, tem Chapecoense e Ituano. E às 21h30, em Campinas, tem a Ponte Preta enfrentando o Juventude do Rio Grande do Sul. Hoje também tem futebol internacional, hein? Hoje tem Copa Sul-Americana, jogo de volta dos playoffs aí da Copa Sul-Americana. Às 19 horas, lá na Arena Independência, tem o jogo de volta entre América Mineiro e Colo-Colo do Chile. E no estádio universitário, Monumental, o Universitário do Chile vai enfrentar o Universitário do Peru, vai enfrentar o Corinthians hoje, jogo que acontece às 20h30. Então, o Universitário lá de Lima, no Peru, enfrentando o Corinthians hoje para ver quem passa aí para a próxima fase da Copa Sul-Americana. São jogos, então, desta terça-feira de futebol, claro, com transmissão aqui do NN Play. Logo mais às 18 horas, tem a Tombense enfrentando o Clube de Regatas Brasil. Clemente. Valeu então, Marco Aurélio. Começa, a gente fecha o jogo rápido desta terça-feira. Voltaremos a falar de futebol às 7 da noite, dentro do Futebol Show com toda a seleção NN. Às 18 horas tem futebol, Tombense e CRB, com transmissão do NN Play, a narração do Denis Silva, os comentários do André Áviles e as reportagens do Alan Jones. A todos, bom dia!